Opa, fala galera, muito obrigado por estar me acompanhando aqui nesse estudo sobre a cinemática, né? Sobre a revisão do movimento em uma dimensão, em duas dimensões agora, já que você está ficando craque aí, né? Já entendeu o que é deslocamento, já entendeu o que é velocidade, já entendeu o que é tempo, já entendeu aí o que é queda, o que é lançamento horizontal, o que é lançamento vertical e lançamento oblíquo, e agora a gente vai utilizar mais das fórmulas para entender um desses tipos de lançamento, né? Opa, perdão aí, que é o lançamento de queda, né? Na verdade, quando a gente fala do tipo de lançamento de queda, gente, ó, vamos trabalhar aqui quanto ao deslocamento, né? Então, a respeito da queda livre, a respeito da queda livre, quanto ao deslocamento, primeiro vamos chamar o deslocamento quando for, sempre que for um deslocamento na vertical, né? Vertic, você vai chamar esse deslocamento de H. E o que que tem de especial aí na vertical? A gente tem a aceleração da gravidade para baixo, né? Então a gravidade vai sempre puxar a gente para baixo. Então a gente vai utilizar das fórmulas aqui de quem? De movimento acelerado, mr/v, né? Para queda livre, a gente tem então a velocidade média. Poderíamos até ter a velocidade média, mas não é o caso agora, né? E não temos também velocidade constante. Velocidade aqui é do tipo acelerada, então não é essa, é essa relação aqui. Então, na queda livre, a gente já entende que a velocidade que um móvel vai ter, que um objeto vai ter para percorrer uma determinada altura, vamos fazer aqui a quedinha dele, ó, fazer o chão aqui embaixo, ó, para percorrer uma determinada altura e chegar aqui na posição que ele vai chegar, depende da velocidade inicial dele. Então significa que se eu jogar ele para baixo, eu vou ter uma velocidade inicial para baixo, arremessando ele para baixo, mas se eu não tiver ninguém, então esse termo de velocidade ele não existe, ele é zero, sobrando simplesmente a aceleração vezes o tempo. Então aqui vai ser o g vezes o tempo, né? Aqui já aparece uma coisinha legal para gente, que é o tempo. O tempo é uma relação importantíssima para a gente entender as coisas, né? Então, na queda livre, é importante a gente entender o tempo de queda. Para entender o tempo de queda, a gente primeiro tem que entender qual é a relação que a altura obedece. Professor, como assim a altura obedece? Eu acho que a gente já está entendendo aqui que a nossa noção de reta, ela vale tanto na horizontal, que foi o que a gente mais resolveu até agora, né? S igual a S0, blá, blá, blá. Só que como é uma reta, vale também na vertical, descendo aqui para baixo, certo? Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, eu percorrendo determinadas alturas, eu posso dizer que isso obedece uma lei do movimento, que é a equação horária aqui, ó. Então, a minha altura depende da posição inicial, né? Se eu falar que a posição inicial é o zero lá, e o H é a posição aqui embaixo, que é o chão, então o primeiro componente que eu tenho na minha equação desaparece. E aí, então, vou bastar eu ter a velocidade zero, que é quando eu jogo para baixo. Se eu não jogar, ele some também, sobrando apenas a gravidade vezes o tempo. Olha o tempo agora aparecendo aqui, ó. Mas como é uma relação de aceleração, o espaço aí, ele tem que ter uma relação do tempo ao quadrado. E isso é fracionado, isso é dividido por 2, tá bom? Então aparece nossa primeira relação aí da altura. Isso aqui é legal, gente, porque com a relação da altura e com a relação aqui da velocidade, você consegue ter duas relações do tempo de queda. O tempo de queda pode ser a velocidade que ele chega ao solo, né? Então, o tempo de queda igual à velocidade que ele chega ao solo, e a gravidade que está multiplicando vem aqui para cá, dividindo, tranquilo? E a gente tem também essa outra relaçãozinha aqui, ó. Ela é um pouco mais difícil da gente entender, mas o tempo de queda, ele vai ser uma raiz. Por que uma raiz? Porque você tem uma relação ao quadrado, e em algum momento você tira o quadrado. O 2 está dividindo, passa multiplicando a altura, então duas vezes a altura, e a gravidade que está multiplicando vem para cá, dividindo, fracionando, né? Eu indico vocês sempre anotarem essa relação, escrever essa relação, porque ela é uma relação do tempo de queda quando a gente tem somente a altura. E essa de cima aqui é o tempo de queda quando a gente tem a velocidade da queda, a velocidade limite. Tranquilo?
tá bom? Então, se a gente não sabe a velocidade, é importante saber a altura. E o que é mais cobrado nas provas, tá? Tanto dos professores na sala de aula, né? Nas minhas, eu acho que, acho que o pessoal já se ligou nisso, quanto na do pessoal aí de vestibular, do Enem, de concurso. O tempo de queda é importante. Tempo de queda, né? A gente chama ela da fórmula do Honda. Tem 2 Honda na garagem, né? As letrinhas aí fazem a gente lembrar utilizando esse macetinho aí, certo? Como é que você lembra dessa fórmula aí? Professor, são só essas fórmulas aí, a gente já consegue calcular algumas coisas. Isso, a gente já consegue calcular a velocidade que ele chega no chão, né? Se a gente souber o tempo, e a gente consegue calcular também o tempo se a gente souber a altura, que vai ser o nosso exemplo aqui, tá bom? Mas antes da gente calcular isso, eu gostaria de dar uma atenção na equação de Torricelli. Torricelli é uma equação que a gente conversou um pouco ainda, não falamos bastante dela, porque eu estou esperando um momento muito especial para falar dela, que é essa equação aonde não tem o termo do tempo, né? Ela é uma equação, então, que depende apenas da velocidade. Você pode imaginar ali como é que vai funcionar isso, né? Que são só as velocidades, inicial e final, mas tem também como que elas mudam de acordo com o espaço, que é na vertical, quem é o espaço? A altura. Então, esse ΔS aqui vai ser Hzinho, e vai ser, então, que a minha velocidade final, v ao quadrado, é igual a 2 vezes a gravidade vezes a minha altura. Esse daqui é importantíssimo a gente lembrar quando a gente quer saber a velocidade sem precisar saber o tempo. Legal, né? Então a gente vai testar aí essas relações. Tranquilo, gente? Espero que vocês estejam gostando dessa aula, tá? Lembrando que ela é uma aula muito especial aqui para os meus alunos de primeiro ano e para você que está aqui me acompanhando pela primeira vez e para todos que já me acompanham aqui e são meus alunos do canal. Gente, o seguinte então, ó, vamos montar aqui um prédio. Vamos montar um prédio, nada, pode ser, vamos montar um prédio. E lá de cima desse prédio, esse prédio ele tem 20 metros, um prédio de 20 metros. Vai ser solto um objeto, vai ser solto um objeto em queda livre, né? E a minha pergunta para vocês é: qual velocidade ele chegou ao solo, né? Então, primeiro de tudo, vamos determinar aqui, ó, ele vai ser solto, vamos determinar qual vai ser a velocidade inicial dele. Se ele é solto, velocidade inicial igual a zero, então a gente está falando de queda livre. Opa, as equações de queda livre são 3 tipos, né, de velocidade, de altura, dependendo do tempo, e de velocidade, dependendo da altura. Se eu quero saber o tempo que ele chega no solo, basta eu fazer aqui, ó, a fórmula do tempo em relação à altura, porque eu não sei a velocidade, eu quero descobrir qual é a velocidade, vamos chamar de velocidade máxima que ele atinge, que é a velocidade antes de bater, né? Então, eu tenho que saber o tempo de queda. O tempo de queda é 2 vezes a altura, que é 20, dividido por 10. E olha que legal, né? O tempo de queda aqui, ele vai ser aqui uma raiz, só que ele vai ser uma raiz. Se eu fizer aqui de 40 dividido por 10, é uma raiz exata. Então, o meu tempo de queda é igual à raiz do número 4. Significa que o tempo de queda é igual a 2. Opa, é igual a 2 segundos. Então, depois de 2 segundos, né, esse móvel, essa bola de boliche aí, ó, esse negócio que é solto, ele atinge o solo. E qual a velocidade dele para ele atingir o solo? Então, a velocidade dele vai ser a velocidade máxima e ela vai ser a gravidade vezes o tempo, né? Se vocês olharem aqui, a nossa primeira relaçãozinha que tem ali. Faz sentido para você isso? É o quanto da aceleração está agindo vezes o tempo que ela está agindo. Então, a nossa velocidade máxima vai ser 10, só que ele agiu 10 em 2 segundos. Então, a velocidade máxima vai ser de 20. E se está ali em metros por segundo, opa, se está ali em metros por segundo, então vai ser metros por segundo a nossa velocidade também. Beleza, gente? Ó, perceberam como não é uma coisa tão complicada? E geralmente é isso que vai se cobrar mesmo nas provas de, tanto na sala de aula, de apostila, de exercícios que vocês têm, mas também é cobrado em concurso e vestibular. É isso mesmo que vai ser perguntado. Uma coisa que você precisa calcular o tempo para depois jogar dentro e calcular a tal da velocidade máxima, né? Professor, mas e se a gente utilizar uma relação que não depende do tempo?
Opa, aí sim você falou uma coisa que vai facilitar o processo, né. Por quê? Porque, ó, se eu já sei o tempo, eu consigo calcular a velocidade tranquilo, eu consigo calcular a altura tranquilo, né. Mas quando eu não sei o tempo, muitas vezes eu não preciso de 2 passos aqui, ó. Eu dei 2 passos e calculei a velocidade. Eu poderia simplesmente utilizar a equação de Torricelli, que é essa daqui, ó, Torricelli. Essa equação de Torricelli, ela já me diz a velocidade em relação à altura. Então, se eu quero saber a velocidade máxima, vamos fazer aqui um quadrão bem grande aqui de vermelho, basta utilizar a equação de Torricelli, usando a altura que ele me deu no problema, que é uma altura de, opa, que é uma altura de 20 metros então, ó. Então aqui eu quero saber a velocidade ao quadrado 2 vezes a gravidade, vezes a minha altura, certo? Então a velocidade agora vai ser quem? Vai ser a velocidade máxima, porque é a velocidade para percorrer essa altura, 2 vezes 10 vezes a altura de 20. Quando você faz isso daqui, ó, aqui vai dar 2 vezes 10 dá 20, vezes 20 dá 400, e aí então a sua velocidade ao quadrado dá 400. Que número ao quadrado dá 400? Se você manja, sabe que é 20. Se você não manja, faz a raiz dos dois lados, né? Que vai ser então a velocidade máxima igual a raiz de 400, que vai dar 20 metros por segundo. O que deu mesmo, né? Nos dois recursos que a gente fez aí para a equação de queda livre, deu a velocidade a mesma. Legal, né? Por quê? Porque tem que ser mesmo, né? A gente está obedecendo ali simplesmente a aceleração da gravidade. E aí, então, a partir disso, a gente criou essas relações que vocês passaram para o caderno de vocês, que vocês anotaram de alguma forma, ou que vocês acompanharam aqui e assimilaram esse conhecimento. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aí seu comentário, o seu curtir. Beleza, gente? Por enquanto é isso. A gente vai voltar na próxima aula já para falar a respeito do segundo tipo. Qual que é o segundo tipo de movimento em uma e duas dimensões? O segundo tipo, ele é o movimento de lançamento para cima. Então, vai ser o lançamento para cima, chamado de lançamento vertical, né? Se o queda livre, a gente tem 3 equações, quantas equações a gente vai ter no lançamento vertical? Não esquece de acompanhar essa aula, porque você vai descobrir junto comigo aqui na próxima aula. Valeu, gente, um grande abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.